Olá pessoal, salve, salve! Vamos lá falar agora sobre oração e período. Professor Carlos Nascimento, mais uma vez aqui. Então vamos lá, oração e período. Na verdade isso aqui é uma revisão, entendeu? Para a gente poder dar continuidade aos conteúdos sobre orações coordenadas, orações subordinadas. Não tenho como entender oração coordenada, oração subordinada, se eu não lembrar desse básico aqui. O que é uma oração e o que é o período. Tudo bem? Vamos lá. Oração. O livro de vocês diz o seguinte: um texto é constituído de vários períodos. Perfeito, até aqui nenhuma novidade. Um texto é constituído de vários períodos. Vamos entender isso logo, vários períodos, que por sua vez são constituídos por orações. Analisar os elementos que constituem uma oração e as diversas ligações entre essas orações é importante para que se possa compreender melhor a reconstrução de um texto. Bom, vamos lá, voltar um pouco. Frase. A frase, o que é a frase? Marquem aí, tá bom, pessoal? É a unidade mínima de comunicação. Frase é a unidade mínima de comunicação. Ao ser um enunciado de sentido completo, então não esqueça disso, sentido completo. Meu Deus, aqui foi lembrando. Sentido completo, marquem, ok? Porque eu não posso, uma frase não é um amontoado de palavras, como assim, ontem, hoje, de manhã, de noite, comi, ferro quente, Paris, calçada. Tem alguma coisa a ver? Nada a ver. Então, para ser considerado frase, tá? Precisa ocorrer a comunicação. Tá bom? Preciso ter essa comunicação. E esse enunciado, logicamente, tem que ter um sentido completo. Perfeito. Ela pode ser formada por uma só palavra ou várias. Uma frase pode ser formada por uma só palavra ou várias palavras. Como, professor? Vamos entender já. É classificada como nominal, frase nominal, quando não apresenta verbo, ou verbal, quando apresenta verbo. Simples assim. Então, olha só. Um exemplo aqui, nós temos aqui sobre frase nominal. Silêncio. Por exemplo, tem somente uma palavra. Somente uma palavra. Porém, apresenta sentido completo, tal qual a frase imperativa. Faça silêncio. Que, por sua vez, é uma frase verbal. Porque silêncio, apenas uma palavra, é considerada uma frase. E como nós acabamos de ler, o material de vocês diz que ela tem sentido completo. Quando você fala silêncio, todo mundo vai entender que aquele ambiente, então que a pessoa está precisando se concentrar, que o barulho está incomodando. A mesma coisa quando você ouve alguém, você vai passando, tem um local e alguém grita, socorro. Tá? O que é que se entende? Socorro, que alguém está precisando de ajuda, tá bom? Que alguém está precisando de ajuda. Oração em período. A oração tem necessariamente, vamos lá, a oração, ela tem necessariamente um verbo. Um verbo ou uma locução verbal. Então, entrando no conceito de oração agora, tá bom? Ela precisa ter um verbo ou uma locução verbal. Assim, uma frase pode conter uma ou mais orações. Confundi um pouco. Quer dizer, que uma oração é uma frase e uma frase é uma oração, pessoal? Como isso? Como isso pode acontecer? Uma frase pode conter uma ou mais orações. Sim, nós estamos falando aqui das frases verbais. Lembre-se que para ser uma oração, tá,
A frase deve conter pelo menos um verbo. Frase com uma oração. As ligações telefônicas internacionais são. Então, é uma frase? Sim. É considerada também uma oração? Sim, porque eu tenho um verbo. Frase com mais de duas orações. Ele telefonou, um verbo, para o avô e contou a notícia. Outro verbo. Ah, professor, agora. Tá bom? Então, retomando frase. Ok. É um enunciado que possui sentido completo. Se ela só tem nomes, ou seja, se ela não tem verbos, frase nominal. Se contém verbos, frase verbal. Opa! E se contém verbos também, essa frase ela é considerada uma oração, tá bom? Que pode ter uma oração, como vimos aqui, ou duas orações, porque as orações vão ser determinadas de acordo com a quantidade de verbos. Tudo bem? Olha, o período é uma frase constituída de uma oração. Nossa, agora o período também é uma frase? Sim. Período é uma frase constituída de uma oração. Então, quando isso acontece, ela é chamada de período simples. Período simples. Período é uma frase constituída de uma oração, apareceu apenas uma oração, período simples. Ou de mais orações, se aparecer mais de uma oração, de duas ou mais, período composto. Período composto. Assim, nos exemplos anteriores, o primeiro é um período simples e o segundo composto. Então, período simples aqui, ok? Por que período simples, pessoal? Eu só tenho um verbo. Tá? Período composto, que eu tenho dois verbos, ou seja, duas orações. Tenho um aqui e outro aqui. Tá bom? Olha só, ele telefonou para o avô. Uma oração. Contou a notícia. Outra oração. Olha aqui, a conjunção está separando. E tudo bem? Bem tranquilo aqui. Vamos lá. Agora vamos começar a falar um pouco dos termos essenciais da oração. Então, a oração tem dois termos essenciais. O sujeito e o predicado. Então, se é um termo essencial, vamos tentar entender aqui. O que é essencial? Essencial é aquilo que eu não posso descartar e não pode ser retirado. Tudo bem? Porque senão eu vou perder o sentido dentro dessa oração. Então, olha só, a menina foi à escola. Eu coloco, foi à escola. Né? Fica alguma coisa aqui faltando. A menina o quê? Então, são termos essenciais. Eles precisam estar dentro dessa oração para poder ter o sentido completo. Então, sujeito é o termo sobre o qual é feita uma declaração. É classificado em simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Tá bom? Não vou detalhar muito, porque nós já falamos bastante. De acordo com as dúvidas, conversaremos e retomamos via Zoom. Predicado é o que é dito sobre o sujeito. É classificado em nominal, verbal ou verbo nominal. Termos integrantes da oração. Veja a seguir quais são os termos integrantes da oração. Tem o complemento nominal. O que é o complemento nominal? O complemento nominal é o termo que completa o sentido de um nome. Então, ele acompanha, ele completa esse nome. Então, olha só. Guarda essa informação aqui. O complemento nominal é um termo preposicionado que completa o sentido de substantivos, adjetivos ou advérbios. Olha só. A grande questão para não fazer confusão quando... em outro momento, eu até expliquei a diferença de complemento nominal e adjunto adnominal, porque o complemento nominal é o termo preposicionado, que completa o sentido de substantivos, adjetivos ou advérbios. O filho encontrava-se longe de casa. Não caiam
nessa armadilha de dizer que, não, ele sempre vem no final da frase, não é bem assim, tá ok? Ele vem sempre no final da oração, sempre no final da frase. Eu tenho, quem se encontrava dentro de casa? O filho. Filho. Sujeito. Encontrava. Vou tentar colocar um S aqui. Sujeito. Encontrava. Verbo. Isso aqui é o verbo. Tudo isso aqui será meu predicado. Tá ok? Isso é longe, longe, longe. Então, longe é um advérbio. Tá ok? Então, olha só. Complemento nominal, ele completa o sentido de um advérbio, completa. Mas ele precisa estar preposicionado. Olha a preposição de. Então, completando. Por isso que ele é considerado um... Meu Deus, ficou tenebroso. Tentei fazer um C aqui. Por isso, ele é considerado um C e o N. Complemento nominal. Dá para entender. Pronto. O complemento nominal. Ok? Então, objeto direto. Nossa, falamos muito sobre objeto direto. Então, para ele ser objeto direto, ele deve completar o verbo transitivo direto também. Não tem como um objeto direto completar um objeto indireto. Ou vice-versa, um indireto completar um verbo direto. Isso não vai existir. Tá ok? Então, olha só. Objeto direto. Complemento de verbo transitivo direto. Exemplo. Ele perdeu o voo. Ele perdeu o voo. O que é que nós devemos lembrar? Ele perdeu. Tá ok? Ele perdeu. Perdeu tem sentido completo. Então, exige, né, esse complemento. Mas de que maneira? Perdeu o. Não é preposição. Se ele não é preposicionado, o objeto é direto. Tá bom? O objeto direto. E o objeto indireto, ele completa o verbo transitivo indireto. Esse aqui já falamos bastante sobre esse aqui, né? Precisa o que? Da preposição, ligado por meio de preposição entre seu objeto e o verbo. Ok? Vamos lá. Agente da passiva. O ser que pratica ação na voz passiva, né, é o sujeito na voz ativa. Exemplo. O livro foi escrito por Machado de Assis. Então, preste bem atenção que esse sujeito aqui, ele sofre ação. O livro foi escrito por Machado de Assis. O livro foi escrito, né? Então, quem foi que escreveu foi Machado de Assis. Então, bote o agente da passiva. Tudo bem? O agente da passiva vai se dividir entre voz ativa e voz passiva. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos mais aqui termos acessórios. Agora daqui. Vamos falar um pouco do adjunto adnominal. Os termos acessórios conferem precisão ao significado de um nome ou de um verbo. No entanto, eles são dispensáveis. Então, o que significa que eles podem ser retirados. Eles são dispensáveis para a compreensão do enunciado. Veja a seguir quais são eles. O adjunto adnominal especifica o significado do substantivo. Exemplo. O adjunto adnominal. A menina inteligente lia muitos livros. Então, eu tenho um artigo, tá ok? Que ele completa, tá? Ele especifica esse substantivo menina. Eu tenho esse adjetivo também, que ele especifica, né? Menina, lia muitos livros. Olha só. O advérbio faz referência a livros. E vamos falar agora um pouco do adjunto adverbial. Tá bom? Adjunto adverbial indica uma circunstância que pode ter ideia de tempo, modo, lugar e etc. Ele pode modificar o sentido do verbo, do adjetivo e do advérbio. Olha, ontem corri no parque. Tempo.
e lugar. Só lembrar, né? Dos adjuntos adverbiais. Modo, tempo, lugar. Tá bom? Intensidade e outros mais. Aposto, aposto. Ele explica, esclarece, especifica ou enumera um termo da oração. Os dois irmãos, Pedro e Paulo, representavam opções opostas. Então nós temos o aposto explicativo, tem o aposto especificativo e enumerativo. Tá ok? Então olha só. Como foi falando ainda há pouco, eles são dispensáveis termos acessórios. Porque olha só, se não tivesse aqui dois irmãos, se não tivesse Pedro e Paulo,